Olá, meu nome é Davi e vamos falar sobre coexistência entre competição e cooperação. É possível? Para dar início, vamos falar sobre a introdução, onde fala que a coexistência entre competição e cooperação é um tema que propõe refletir sobre como essas duas dinâmicas podem se complementar. Embora geralmente vistas como opostas, a competição e a cooperação podem ser integradas de maneira a estimular o aprendizado, fortalecer vínculos sociais e promover valores como respeito, solidariedade e superação. Neste trabalho, vamos buscar analisar como essas abordagens podem coexistir de forma equilibrada. Para dar continuidade, vamos falar como os autores destacam a relação entre o jogar e o desenvolvimento dos sujeitos e das culturas. Bom, o brincar e o jogar são atividades infantis despretensiosas, que ao serem compreendidas enquanto conceitos e ações, apresentam características que as especificam. A brincadeira surge como um instrumento que, para além do desenvolvimento cognitivo, propicia aos indivíduos a percepção do mundo no qual está imerso e os põe em contato com esse mundo por meio das relações estabelecidas entre estas e as regras. Competição e cooperação em jogo. Cooperação e competição são expressões utilizadas nas relações cotidianas, principalmente quando nos referimos ao jogo. Compreendidos como opostos, a cooperação é tida como superação da competitividade. De forma oposta, a competição é vista como ruim, muitas vezes compreendida como uma ação que precisa ser combatida. A fim de compreendermos mais a conexão entre o jogar e os conceitos de cooperação e competição, vamos falar um pouco sobre Piaget. Para Piaget, ao descrever um desenvolvimento infantil a partir do brincar, classifica essas atividades em 3 tipos básicos. Primeiramente, jogos de exercícios, segundamente, jogos simbólicos e, por fim, jogos de regras. Para descrever a aquisição e a prática das regras do jogo, organiza em 4 etapas, sendo primeiramente simples práticas regulares individuais, segundamente imitação dos maiores com egocentrismo, terceiramente cooperação e por fim interesse pela regra em si mesma. Dando continuação, ao tomarmos consciência dos aspectos envolvidos no jogar, encontramos também em nossa sociedade a possibilidade de construção de relações que se fundamentam na necessidade de cooperação e competição compreendida como ação na qual os sujeitos exigem o melhor de si, mesmo quando o jogo pressupõe a vitória de um de seus jogadores ou equipe. O jogo de regras competitivo pode contribuir para a formação de sujeitos que apontem para novas possibilidades de ser e agir, por exemplo, pela cooperação. Os artigos também falam que os dados facilitam a hipótese da existência de relações de cooperação entre as crianças, pois cada uma via no outro, no caso, os membros de sua própria equipe, a possibilidade de conexão física, mental e emocional. As ações dos sujeitos sugeriam que o ato de jogar não se baseava em uma relação de opressão entre superiores e inferiores. As atitudes das crianças durante o brincar ocorriam de forma cooperativa, ou seja, de forma mais natural. E na procura do equilíbrio, os artigos pretendem trazer argumentos utilizados para enfatizar os valores da cooperação em detrimento da competição, responsabilizando os jogos competitivos pela disseminação contra valores educativos. Entretanto, é muito importante mostrar os dois lados, pois a cooperação pode ser um meio para a competição, como no caso dos jogos coletivos competitivos, e a competição um meio para a cooperação, porque o inimigo externo força a cooperação entre os cidadãos.
Os artigos já nos mostram que não existe essa real e grande divergência entre a cooperação e competição que foi apresentado. E para esclarecer bem isso, a competição e a cooperação são complementares. A cooperação e a competição são duas dimensões importantes na vida pessoal e profissional. Ambas desempenham papéis complementares e podem trazer benefícios significativos. Muitas vezes, a cooperação é necessária para competir com sucesso. Em contextos esportivos, os jogadores podem competir um contra os outros, mas também precisam cooperar em equipe para alcançar a vitória. E com isso, podemos concluir que a coexistência entre competição e cooperação é possível e benéfica, pois ambas podem se complementar. A competição estimula o desempenho individual, enquanto a cooperação fortalece o trabalho em equipe e os valores sociais. Com uma abordagem equilibrada, essas duas dimensões contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos, promovendo o crescimento pessoal e coletivo. Essas são as referências que eu usei para fazer este trabalho. E por fim, eu gostaria de finalizar com essa frase do Michael Jordan: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Muito obrigado pela atenção.